Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. E antes da gente ir para a palavra de hoje, eu gostaria de pedir vocês que, se vocês gostarem desse devocional, não esquece de deixar o seu like para mim, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal. É bem fácil e bem rapidinho para você continuar acompanhando os próximos devocionais e os próximos vídeos que vão sair por aí, se Deus quiser. Tá bom? Então bora pro devocional de hoje. Bom, e o devocional de hoje, gente, é de algo que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu já gravei uns 2 vídeos que englobam esse assunto que eu vou falar agora, que é sobre o medo. E essas semanas pra trás eu tava conversando com algumas amigas sobre esse assunto, né, do medo, trazendo sobre a minha própria vida, sobre situações assim que eu tenho vivido, que eu tenho estado com medo, né? Que tem me deixado com medo. E eu fiquei pensando o seguinte, talvez você vai poder trazer para sua vida, né? E claro, refletir sobre o que tem acontecido com a sua vida em relação ao medo. E como tá aí no título, né? Eu fiquei pensando sobre quantas coisas nós perdemos por causa do medo. Quantas oportunidades nós perdemos por causa do medo. Quantas situações a gente vive, sabe? A gente prolonga realmente por causa do medo. E o que eu quero trazer hoje para vocês é para fazer realmente vocês pensarem no que você tem perdido por causa do medo. Como eu disse, talvez tem oportunidades que você tem perdido por conta do seu medo. O seu medo de não ser capaz de realizar algo, o seu medo de não passar numa prova, o seu medo de não conseguir realizar algo, sabe? Talvez você olhar por trás, né? Por que você tá tendo esse medo? O que tá te causando esse medo? Será que é por causa da opinião das pessoas? Será que você fica pensando o que as pessoas vão achar se eu fracassar? Porque a gente só pensa que a gente vai fracassar, a gente só pensa que aquilo não vai dar certo. A gente tem essa dificuldade mesmo de pensar que aquilo pode dar certo. Claro que aquilo ali pode não dar certo, pode não acontecer, pode nem ser pra você fazer aquilo. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, trazendo pra minha própria vida, pra algumas situações da minha vida, de falar assim, poxa vida, e se eu não tivesse medo nisso? Na verdade, assim, não é que você não vai ter medo. A gente confunde muito essa questão da fé. A gente acha que por a gente ter fé, o medo ele não vai vir, o medo ele não vai acontecer na nossa vida, mas isso não é uma realidade. Poderia ser realmente, sabe? A gente tem fé e o medo ele não aparece na nossa vida. Só que a fé, né, em Jesus, naquilo que Deus diz sobre nós, se Deus fala algo sobre você por determinada situação e diz, olha, pode ir, pode fazer, pode realizar isso. E mesmo assim, o medo ele vem na nossa vida, o medo ele vem na nossa mente, ele vem no nosso coração e cabe a nós enfrentar ele ou não. E como eu disse pra vocês, né, às vezes acontecem algumas situações e tem acontecido algumas situações da minha vida que tem me feito refletir sobre a questão do medo, sabe? Realmente no que eu tenho perdido por eu estar com medo em tal situação. E às vezes, assim, te olha para outras pessoas e pensa, aquela pessoa, ela está rompendo naquela área que eu tenho medo. E logo a gente acha que aquela pessoa não tá com medo, ou não teve medo naquela situação. Mas às vezes aquela pessoa, ela teve um medo, talvez o mesmo medo que você está tendo, o mesmo medo que eu estou tendo, mas aquela pessoa, ela decidiu romper com esse medo, ela decidiu olhar, analisar a situação, realmente ver o que ela está perdendo por conta daquele medo que ela está sentindo, e decidiu romper, decidiu seguir em frente. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre a minha vida, e fiquei pensando assim, poxa vida, sabe? Às vezes você nem caminha em direção para realizar aquilo porque você já coloca na sua mente o medo, você já coloca na sua mente o impedimento para realizar alguma coisa. Como, sabe, eu fiquei pensando que realmente as coisas que eu tenho perdido, as oportunidades que eu tenho perdido por eu estar com medo. Ano passado, na verdade, aconteceu uma situação que eu tinha medo de realizar tal questão. Eu expus esse medo para outra pessoa também, sabe? E a pessoa, ela conseguiu, ela me auxiliou ali. E quando eu realizei aquilo que eu achava assim, talvez eu não vou dar conta de fazer isso. Quando eu realizei, quando eu rompi com aquele medo, não quer dizer que aquele medo não vai voltar, aquele medo não vai aparecer em outras situações da minha vida. Mas quando eu decidi romper com aquele medo,
eu vi que eu consegui fazer aquilo. Que aquele medo, ele estava só na minha imaginação. Porque o medo, ele faz com que a gente imagine situações ainda que não existem. E, como eu disse, eu já gravei até outros vídeos, né, medo do desconhecido aqui. Eu acho que teve outro vídeo que eu citei sobre essa questão do medo e sobre como eu vejo o quanto isso nos paralisa, o quanto esse sentimento de medo te paralisa. Quero, assim, essa palavra também é mais curta, mas é uma reflexão que eu estou tendo ultimamente. É algo que Deus tem trabalhado no meu coração e eu tenho vivido situações que estou precisando romper, né, com medos na minha vida. E talvez você que está me assistindo, ou você também conhece alguém que está assim, porque como eu disse, compartilhei com algumas pessoas sobre determinados medos que eu tenho na minha vida. E quando você compartilha também, às vezes nem sempre você vai compartilhar, mas tem alguns medos que é importante você compartilhar, porque às vezes tem as pessoas que conseguem te ajudar, conseguem te auxiliar nesse medo que você tá tendo e você consegue romper com esse medo. Poxa vida, né? Quando a gente realmente para analisar o que a gente tem perdido por conta desse sentimento, a gente fica até um pouco assim, triste, né? Porque a gente fala, nossa, poxa, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar realizando aquilo, se eu não estivesse com medo nessa situação. Então hoje eu quero que você pense, que você reflita sobre a sua vida, sobre os seus medos que você tá tendo, que tem te paralisado, que tem deixado você não realizar algo, que tem te feito perder as coisas, sabe, perder pessoas, perder oportunidades, como eu disse, que você possa parar e analisar, né, o que você tem tido medo. O medo foi alguém que colocou sobre você. A questão é que a gente sempre tem que olhar pra gente e dizer assim, independente se outras pessoas colocaram esse medo em mim, se eu que criei esse medo, eu preciso tomar uma atitude de vencê-lo. Porque é só a gente que pode ter essa atitude mesmo, sabe? De romper, de escolher romper com o medo que a gente tá tendo. Então, né, que você possa responder essa pergunta também. O que o medo que você está tendo hoje está te fazendo perder? Quais as oportunidades? O que você tem perdido na sua vida mesmo por conta do medo? Como eu disse, às vezes tem situações que a gente já tem medo, que a gente acha que não vai conseguir fazer, que a gente não tem capacidade para realizar aquilo por conta do medo. Não é porque... Talvez também pode ser por uma situação ruim que você já passou e você acha que não vai conseguir, mas muitas das vezes o medo, ele só tá aqui na nossa cabeça. E quando a gente coloca em prática aquela situação, a gente consegue realizar, né? Com a ajuda de Deus, é claro, também às vezes com a ajuda de outras pessoas. Mas eu quero que você reflita sobre isso, assim como eu tenho refletido. O que o medo tem te feito perder, sabe? E que você possa responder e que, em nome de Jesus, isso possa ser, esse medo possa ser vencido na sua vida, para que você possa romper e possa sair de sempre essa sensação de medo, dessa vida de medo que você está tendo, isso possa ser vencido na sua vida. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse devocional. Como eu disse, se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim, deixe seu comentário aqui embaixo, eu gosto quando vocês deixam seu comentário aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse devocional também, tá bom? E eu te espero no próximo devocional. Tchau!